nossa página 4, diz: características do arrependimento. Diz: pelas características a seguir, qualquer pessoa pode saber se já experimentou ou não o verdadeiro arrependimento. Ocorre na pessoa arrependida uma mudança de pensamento em relação a Deus, em relação ao seu próximo e em relação aos seus pecados. O arrependimento condena hoje o que aprovava ontem. O arrependimento passa a ver as coisas através dos olhos de Deus, passa a amar e admirar tudo que Deus criou, enfim. O que nós queremos ver nesse item aqui, há um detalhe que foi mencionado aqui, que ele é muito interessante. O verdadeiro arrependimento condena hoje o que aprovava ontem, e diz que é uma mudança em relação a Deus, em relação aos pecados, conceito de pecado da vida da pessoa, né? Em relação ao seu próximo. Irmão, e desses 3 itens que eu gostaria muito de frisar, é esse aqui, em relação ao seu próximo. Nós, evangélicos, nós somos exclusivistas na doutrina do Evangelho, ou seja, para nós existe só um caminho, que é o de Jesus Cristo, que nos leva para o céu. Não acreditamos em outro caminho, morremos por esse, não porque alguém nos ensinou esse, é porque o Espírito Santo tem colocado algo dentro de nós que nos tem ajudado a entender que verdadeiramente nós podemos morrer por esta mensagem. É algo inexplicável, é uma força que vem de dentro para fora, não dá para explicar, apenas sabemos que esta é a verdade, somando a isso tantas experiências que a gente tem. Agora, o comportamento para com o próximo, isso aqui vai nortear se verdadeiramente você é crente ou não. Porque, vamos assim dizer, se eu quiser o mal de uma pessoa, naturalmente falando, desconsiderando qualquer outro fator, naturalmente falando, se eu quiser o mal de uma pessoa, o mal mesmo, o que eu procuraria fazer? Eu procuraria ocultar a esta pessoa o Evangelho, porque o conceito de quem arrependeu-se dos seus pecados e conhece Deus, o conceito é que o Evangelho é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa. Se eu quiser o mal de alguém, eu vou fazer com que essa pessoa não conheça o Evangelho. Mas ao contrário, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, né? Uma das defesas do Eduardo Benques, lá naqueles documentos que não acabam mais, quando estavam acusando a gente de discriminação, aí Eduardo Benques chegou e disse assim: não existe discriminação, nenhuma discriminação. Pois se ele está pregando para os espíritas e para os católicos, chamando-os à sua religião, para que sejam iguais a ele, onde está a discriminação? Discriminação é se eu disser assim: esse espírita aí tem mais que morrer. Isso é uma discriminação. Mas se eu disser, esse espírito aí, ele tem que conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, isso não é discriminação. Eu quero que ele viva o que eu vivo, eu quero que os filhos dele vivam o que os meus filhos vivem, isso não é discriminação. Mas na cabeça dos endemoniados lá, pode ser discriminação. Por quê? Porque eu não meço palavras, eu solto o verbo mesmo, dou em quem doer, e está doendo em muita gente. Então, como eu enxergo o meu próximo?
Isso mostra se realmente eu estou integrado no Evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero o mal do meu próximo, eu quero a justiça do meu Deus. E o primeiro ponto da justiça do meu Deus, para que ela possa ser completa, é que todos venham ao pleno conhecimento da graça que há em Cristo Jesus. Isso é o meu desejo. Agora, se a pessoa conheceu o Evangelho e deu as costas para o Evangelho, cuspiu na cruz de Jesus Cristo, pisou no sangue do unigênito do Pai, aí é diferente. Aí a Bíblia já diz que sobre ele permanece a ira de Deus. Aí eu já posso, entre aspas, discriminar, dizer assim, aquilo ali é um rebelde, não quer saber de Deus, que ele siga o caminho dele, sai do meu caminho que eu vou em frente. Entendeu? Mas, fora isso, se eu olho para qualquer pessoa de outro conceito que ainda não teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, eu tenho que desejar para essa pessoa o que eu desejo para a minha própria vida. Eu tenho que desejar para os filhos das outras pessoas o que eu desejo para os meus próprios filhos. Eu tenho que desejar para a minha família, ou melhor, eu tenho que desejar para a família dos outros o que eu desejo para a minha família. Isto é o relacionamento fundamentado na vida de quem verdadeiramente entendeu os seus pecados, os seus conceitos, entendeu o Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu acho muito interessante essa colocação, quando ele diz, né? Há uma mudança, a pessoa arrependida tem uma mudança de pensamento em relação a Deus, né? Deus não é mais aquele carrasco, é também o que lhe perdoa os pecados. Em relação ao seu próximo, eu não estou aqui para me digradear com o meu próximo, eu não estou aqui para competir com o meu próximo, eu estou aqui para ser igual ao meu próximo no conceito de que ambos nós sejamos servos do Deus vivo. Eu não estou aqui competindo com ninguém, que nem existe dentro das igrejas batistas, das igrejas Assembleias de Deus, essa distribuição de cargos e promoções e funções até remuneradas que existem dentro das igrejas batistas e assembleias, que eu conheci muito bem, e ali existe uma competição horrenda, nojenta, horripilante, um negócio absurdo, de um querer fazer fofoca para o outro, para o pastor presidente, tirar não sei quem, aí vai lá no gabinete, não pastor, porque lá está se ouvindo isso, aquilo, outro na congregação, porque ele sabe que se aquele sair de lá, o próximo a ser indicado é ele. Não, reino de Deus não tem competição, reino de Deus não tem competição. Então eu preciso saber qual o comportamento que eu estou tendo com relação ao meu próximo. Se eu estou num nível de competição com o meu próximo, meu irmão, eu não sei nada de reino de Deus, eu estou me iludindo, eu estou vivendo fantasia. Reino de Deus não tem competição. Então, aqui diz, né, em relação ao próximo, em relação aos seus próprios pecados. Antes, o que a pessoa achava que não tinha nada a ver, ela agora já entende que tem a ver. Antes, o que ela achava que, isso pode passar em branco, não, ela já está entendendo que não é bem assim, porque Deus é santo e nele não há sombra nem variação, ele é perfeito em todos os seus caminhos. Tá? Então, mais adiante, então, diz, resultado do arrependimento. É bom lembrar que ninguém merece perdão nem salvação, mas Deus perdoa e salva de graça por graça, e todos que se arrependem pela fé, creem em Jesus Cristo como único Salvador e Senhor. O arrependimento, portanto, gera a fé salvadora e daí em diante nos abre a porta a todas as bênçãos do Evangelho. O nosso arrependimento proporciona grande alegria entre os anjos de Deus nos céus. Jesus falou que a festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Derruba a barreira do pecado e nos concede comunhão com Deus. O arrependimento ocorre no início para a salvação, permanece em zelo para a purificação. O crente, depois de salvo, ainda poderá pecar.
deverá logo arrepender-se, pedir perdão a Deus e então será purificado pelo poder do sangue de Jesus. O resultado do arrependimento é perdão, salvação e bênçãos abundantes de Deus, né? Só um detalhe que diz aí que pelo nosso arrependimento ninguém merece perdão nem salvação, mas Deus perdoa e salva de graça por graça. Quer dizer, esse perdoa de Deus nós já vimos que é melhor classificado como justificação, porque Deus simplesmente não nos perdoou, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se alguém pagou o preço do meu perdão, isso não é perdão, isso é justificação, tá? Não é simplesmente Deus olhou, aquele ali está perdoado. Não, está perdoado não. Eu preciso perdoar, mas o preço do pecado é alto, tem que ser pago. Então Jesus Cristo morreu na cruz para nos purificar de todos os nossos pecados, e como diz Paulo, Jesus Cristo tornou-se justiça nossa, né? Jesus Cristo não é simplesmente o nosso perdão, Ele é a nossa justificação, porque foi necessário que Ele morresse para que eu pudesse ter paz com Deus, né? Como diz Isaías 53. Então, só para deixar bem claro isso aí, que nós já sabemos. E aqui então tem a justificação, tem essa frase que Jesus deixa tremenda, dessa alegria nos céus, e outra coisa que tem aqui que eu quero também ressaltar, é a caminhada de degrau após degrau, ou seja, não quer dizer que quando você se arrepende dos seus pecados, que definitivamente você venceu todos os males. Não, a luta continua, a guerra está diante de você, e se a tua guerra era pequena antes de conhecer Jesus Cristo, agora conhecendo Jesus Cristo, a tua guerra é bem grande. Agora o diabo vai assoviar os quatro cantos, vai convocar os seus exércitos para vir atormentar a tua vida, para vir te encher o saco, irmão. Antes ele não tinha por que se preocupar contigo, mas agora tem. Vai que você se transforma em mais uma arca de Deus na terra, apregoando o evangelho aos quatro cantos. Ele quer impedir isso. Cada um que se volta para Deus é menos um campo de batalha que o inimigo vai ter para guerrear. Então, se você se converte, não pensa, agora eu me converti a Jesus, minha vida vai ser de paz. Não, Jesus não nos chamou para a paz, Ele nos chamou para a guerra. A nossa paz é a paz interior, mas por fora nós temos guerras e mais guerras, porque Deus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Quem está no mundo desfazendo as obras do diabo não está em paz com o mundo, está em guerra. Interiormente temos a paz, como Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Então, outra coisa, você é chamado por uma guerra, e nessa guerra você vai pisar muitas vezes na cabeça da serpente, mas muitas vezes também você vai ter o seu calcanhar ferido. Às vezes você vai se pegar durante o crescimento espiritual em algumas falhas, você vai se ver em algumas quedas, mas Deus não te excluiu, Deus está te dando a chance de arrependimento. Por que estou falando isso? Porque algumas pessoas já se crucificaram e sepultaram as suas vidas espirituais, porque acharam que pelo fato de terem conhecido Jesus, conhecido a igreja, não se deram mais o direito de errar. Claro que Deus sabe o nível da nossa vida espiritual, e às vezes Deus ainda está nos dando, sim, o direito de errar. A prova disso é que muitos de nós já erramos e Deus nos ergueu novamente. Agora, tem situações e tem casos e casos, e tem casos que pessoas se crucificaram. Não, eu não podia mais errar. Por quê, irmão? Porque eu já conhecia Jesus. Sim, você já conhecia Jesus, mas a sua estrutura espiritual ainda não era o que você pensava ser. Aproveite a sua queda, adquira experiência, se levante, levanta a cabeça, vá em frente e vença as próximas lutas.
É assim que tem que funcionar. É assim. Se é nos dada a chance de arrependimento, se o Espírito Santo está aí para convencer do pecado, da justiça e do juízo, é porque nós vamos nos pegar de vez em quando em falhas, em delitos, não gritantes como Judas, obviamente, nem outras coisas, mas vamos ter as nossas falhas e os nossos delitos. Não é para pararmos a caminhada, é para nos arrependermos, recobrar os sentidos e seguir em frente. Para concluir aqui, então, diz: o arrependimento é necessidade imperiosa, todos são pecadores e sem arrependimento não há perdão nem salvação. Arrependimento ocorre por obra do Espírito Santo, quando lemos ou ouvimos a pregação do Evangelho e aceitamos de todo o coração a Cristo e seu sacrifício por nós. A pessoa arrependida descobre que está salva e agora é uma nova criatura, pelas características novas que envolvem todo o seu ser, né? Outra coisa, existe uma testificação do Espírito, existe uma paz interior quando as novas características realmente envolvem o nosso ser, quando nós estamos demonstrando para Deus fruto de arrependimento e entendimento das coisas de Deus. Há em nós, dentro do nosso ser, uma grande e infinita paz. Se essa paz falta, se nós andamos atribulados, angustiados e etc, etc, se isso falta, irmão, é porque nós precisamos ainda rever muito bem os nossos conceitos. Então, aí está o nosso tema de hoje, que você vai ler, vai estudar e tenho certeza vai aprender muito mais, e que você não perca, né, o seu estudo, as suas leituras da referência bíblica, a meditação. O seminário não se resume a essas poucas horas que a gente fica por aqui.